Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos, que todos possamos ter um excelente dia com Jesus. É com muito carinho que estamos aqui, iniciando o nosso Evangelho diário, este momento que nos convida à reflexão, este momento que nos convida a serenar também os nossos pensamentos e o nosso coração. Por isso, nós vamos convidar a todos para, antes de iniciarmos a nossa reflexão do dia, para juntos tecermos uma prece para acalmar o nosso coração, para começar o nosso dia com mais bom ânimo e com o coração mais recheado de fé. Então vamos juntos fechar os nossos olhos da vida material, elevar o nosso coração até a Deus nosso Pai, convidar os bons espíritos para estar aqui conosco, abrindo o nosso coração para as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Que as palavras compartilhadas de hoje possam cair como um bálsamo na nossa alma, nos acalmando, curando as feridas que nós temos em nosso coração, nos elevando até a Jesus e nos conduzindo a cada um de nós o entendimento que a nossa alma necessita. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja. Agora, mais tranquilos e mais serenos, que as palavras de hoje realmente possam tocar o nosso coração. Bom, meus amados irmãos em Jesus, lembremos que hoje nós estamos aqui dando sequência à passagem do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual se encontra no item 19 hoje, que é a passagem Os Laços de Família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Lembremos que essa passagem do capítulo 4, ela contém 6 itens nela, é uma passagem mais longa. Por isso nós estamos aqui com a proposta de dedicar alguns dias a todos os itens, a passar por todos os itens dessa passagem, com foco de acolher qual que é o esclarecimento que o Evangelho segundo o Espiritismo nos concede sobre família. E bom, hoje eu gostaria de iniciar aqui para nós com um próprio trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo deste item 19, que é um momento que é nos esclarecido o seguinte nesta passagem. Deus permite, nas famílias, a encarnação de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Este trecho aqui ele é essencial para a nossa compreensão de hoje e da nossa reflexão. Vejamos que Deus ele permite, no mesmo núcleo familiar, ali encarnar espíritos antipáticos ou até mesmo estranhos, ou seja, que é a primeira reencarnação por vezes deles juntos. Mas esse tipo de reencarnação ela tem um propósito mais elevado, que é de servir de prova para alguns e de adiantamento para outros. Então, a nossa reflexão a gente vai esclarecer um pouquinho mais nessas palavras, e para isso é importante nós compreendermos que quando vai se reencarnar no mesmo núcleo familiar na matéria, vai existir ali duas categorias, digamos assim, de espíritos. Aqueles que serão simpáticos a nós e aqueles que serão antipáticos ou até mesmo estranhos. Vamos pegar aqui a primeira categoria, a categoria dos simpáticos, que é aquela que a gente comentou aqui ontem no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Na nossa reflexão de ontem, nós comentamos sobre aqueles laços entre espíritos que são laços de amor, de sentimentos mais nobres, laços que são fortalecidos através da união de simpatia, da mesma união de pensamentos, afeição entre os desejos. Então, esses laços, eles são laços muito fortes, de uniões
simpáticas entre um espírito e outro. E como nós esclarecemos ontem, pode ocorrer desses espíritos simpáticos que formam uma família lá na vida espiritual reencarnarem também numa mesma família na matéria. Isso pode acontecer quando, às vezes, juntos eles têm uma prova para cumprir, quando às vezes tem um propósito maior, um vem para ajudar o outro a caminhar, a se desenvolver moralmente. Até mesmo esses laços de uniões de simpatia na matéria entre espíritos que já se conheciam, que já se uniram em outras vidas ou até mesmo na erradicidade, têm um propósito para se unirem novamente em uma reencarnação. Mas vejamos que o foco aqui da passagem, na verdade, são a outra categoria, os espíritos antipáticos ou até mesmo estranhos. É importante nós esclarecermos que os espíritos antipáticos podem ser aqueles em que nós temos um laço de inimizade para com eles, um laço às vezes de vingança, de falta de perdão, um laço às vezes de raiva, que foi um laço que foi constituído, que foi ligado em outras vidas, em outras existências. Então se faz necessário que nós nos encontremos numa mesma família de sangue para aprendermos a amar, a perdoar, para desfazer esse laço de inimizade e enxergar esse irmão de uma outra forma, a um cuidar do outro, a um zelar e ajudar o outro. Tem um propósito. Como também pode ocorrer de reencarnar numa mesma família espíritos estranhos. Exatamente. Às vezes a gente pode estar numa mesma família com espíritos que na verdade a gente não tem nem tanta antipatia, mas também não tem nem tanta simpatia, que são espíritos que estamos pela primeira vez juntos. São laços mais frágeis por vezes, são espíritos que a gente não tem muita ressonância com os pensamentos, são realmente às vezes ideias muito divergentes, me desculpe, ideias muito diferentes, porque a gente é a primeira vez que estamos juntos. E olha que interessante que quanto a esses laços de antipatia, esses laços até mesmo de espíritos que estão pela primeira vez juntos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece que é com muita frequência que se ouve dentro das famílias a seguinte frase quanto a esses irmãos que não têm muita simpatia entre si, ou até mesmo quando é a primeira vez juntos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que é comum ouvirmos a seguinte frase: esses espíritos, eles têm gostos e inclinações que não têm nenhuma semelhança com os gostos de seus parentes, que na verdade nem parece ser da mesma família. O Evangelho segundo o Espiritismo destaca essa frase aqui para nós, que é comum ouvir dentro dos núcleos familiares. Geralmente se pontua, nossa, mas aquele parente, ele não tem nada a ver com aquela família. Os gostos, as inclinações, a forma de pensar é totalmente diferente. Olha que interessante e realmente é comum nós ouvirmos isso, mas é importante a gente se elevar acima desse pensamento, porque pensemos o seguinte: essas uniões, elas têm um propósito. Essas uniões têm um propósito. Primeiro, a alma, seja ela um espírito que vem pela primeira vez numa mesma família, ou seja, às vezes um espírito antipático, é uma alma que vem, às vezes, ignorante moralmente e reencarna em um núcleo familiar que as almas ali elas já são um pouco mais evoluídas moralmente que ela. E nesse contato com almas um pouco mais evoluídas moralmente, esse espírito ignorante ele tem a oportunidade de aprender, ele tem a oportunidade de aprender sobre sentimentos mais nobres, de aprender com contato ali com aquelas almas mais evoluídas, novas formas de agir, novos comportamentos, novas formas de enxergar a vida. Então, olha só, Deus, ele coloca às vezes numa mesma família
Ele abre, né, um espaço naquele núcleo familiar para um espírito, às vezes, mais ignorante, mais brutal em sentimentos, um pouquinho mais atrasado que aquela família, para ele ter a oportunidade de ter contato com almas mais evoluídas. E naquele núcleo familiar, ele tendo contato, ele vai aprendendo. Vai aprendendo novas formas de reagir, de enxergar a vida, novos sentimentos. Ele vai ter oportunidade ali de sentir o amor, de sentir o carinho. E dessa forma ele vai se transformando também. Antes ele era rebelde e com contato com esses espíritos ele vai se transformando, ele vai começando a pensar através do exemplo daquela família, seja de um pai, de uma mãe, de um irmão, através do exemplo deles, ele vai transformando também o seu coração. Então, olha só, esse tipo aqui de contato é o que o Evangelho segundo o Espiritismo destaca e serve de adiantamento. É o tipo de reencarnação que serve de adiantamento, tudo bem? E o Evangelho segundo o Espiritismo também coloca para nós que tem, que ao mesmo tempo que serve de adiantamento para uns, serve de prova para outros. E como pode servir de prova? Vejamos que o Evangelho segundo o Espiritismo esclarece que almas mais evoluídas muitas vezes abrem o seu seio familiar para espíritos rebeldes, espíritos de coração mais endurecido. E esse contato com esse espírito, às vezes de coração mais endurecido, um pouco mais rebelde, vai servir de prova para essas almas mais evoluídas. Prova de paciência, prova de resiliência, de persistência, de fé, de sacrifício, de abnegação, serve de prova para essa família. Olha que interessante, uma prova de grande caridade. Porque é uma grande caridade uma família abrir o seu seio familiar para ajudar na educação moral de um espírito mais rebelde. Então, ao mesmo tempo que uns vão se adiantando, outros vão ali também se adiantando, mas através das provas. Vejamos que Deus usa de um mesmo cenário familiar para amparar sempre ambos os lados. Deus ampara ambos os lados, seja daqueles que estão um pouquinho ainda mais ignorantes moralmente, seja daqueles que também já estão caminhando para a evolução. Ambos se unem com o propósito de crescer e evoluir moralmente. Bom, meus amados irmãos em Jesus, falar sobre família é sempre muito gratificante para nós, porque abre o nosso olhar, a gente desenvolve até mais compreensão no nosso coração perante a nossa família, porque aí nós vamos observando através do Evangelho segundo o Espiritismo, através do esclarecimento, como que isso se aplica às vezes dentro da nossa família. E antes algo que às vezes a gente repelia, às vezes alguma situação que a gente olhava com um olhar um pouco material, a gente já cria uma compreensão espiritual que aquilo tem um propósito maior para todos nós. Então, meus amados irmãos em Jesus, foi com muito carinho que nós compartilhamos aqui juntos essa reflexão de quarta-feira. Nós convidamos a todos para a gente hoje tecer o nosso dia com Jesus, olhando com mais carinho, com mais amor para cada alma que constitui a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos, porque algo nós temos para cumprirmos juntos. Bom, lembremos que essa é uma mensagem que foi feita com muito carinho pelo Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos nós que aqui estamos hoje. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus. Que assim seja.